Beleza, turma, vamos lá então. Então, do que a gente está falando? Estamos falando como é que funciona um processador, no nosso caso particular, do processador que está dentro dessa plaquinha aqui, tá? Mas, tipo, isso aqui funciona para a arquitetura básica de basicamente qualquer máquina que vocês vão encontrar por aí na selva, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente conceitualmente está tentando compreender, tá? Processador é uma máquina de estados que ela opera, na verdade, algumas memórias. Tudo bem? Que ela opera, na verdade, algumas memórias. A primeira memória é uma memória externa, e ela vai usar essa memória externa, em princípio, para duas coisas. E lá na memória externa, lê alguma coisa que eu estou chamando de instrução, e aquilo define para a máquina o que ela precisa fazer. Aquilo tem bits de controle para essa máquina de estados. Tudo bem? Que vai decidir, preciso ler na memória, preciso fazer uma soma, preciso fazer um shift, o que é a operação que precisa acontecer. Tá? E ela também vai nessa memória para armazenar e para ler dados. Tudo bem? Cuidado que na hora que a gente está pensando no programa, a gente diferencia dados de programa. Tá? Tipo, uma palavra binária lá de 16 bits pode significar, dependendo do contexto, algo a ser feito, ou pode significar uma informação que eu gravei lá por algum motivo, ou que eu quero gravar na memória por algum motivo. Tudo bem? Então, repare, do ponto de vista lógico, tem uma diferença entre programas e dados, do ponto de vista do hardware não tem uma menor diferença. Ela vai lá na memória, lê o que tiver. Se ele estiver lendo para executar uma instrução, ele vai interpretar aquilo como uma instrução. Se for, entre aspas, lixo, tá? Ele vai interpretar aquilo como uma instrução. Se for uma instrução válida, ele vai executar aquilo. Todo mundo ok com isso aí? Tá? Outra coisa que a gente viu, tá? A maior parte das instruções elas vão se referir a pequenas posições de memória dentro do processador, tá? Que a gente chama de registradores, que tem esse mapa aqui, que na verdade, tá? São os, entre aspas, bits de memória que vão alimentar essa unidade aqui, que a gente chama de unidade lógico-aritmética, que é onde de fato acontece as contas que o processador eventualmente sabe fazer. Tudo bem? E quanto mais sofisticada é essa ULA aqui, mais sofisticadas são as operações que esse processador sabe fazer. Ok? Falamos ainda, deixa na memória de vocês, tá? De que eu aqui estou propondo ainda ter uma outra separação entre coisas que estão acontecendo, tá? Que são, os dados que são entrada para uma certa operação, nessa figura aqui é o que está entrando aqui nesse campo destino e nesse campo origem, tudo bem? Então, o que entra de dados para eu calcular alguma coisa e o que sai de dados aqui da ULA, é o resultado de uma determinada operação, também é uma outra informação, tá? Isso aí para mim vamos chamar assim, a parte funcional de uma instrução. Então, quero somar A com B. O A é um dado, o B é um dado, e o resultado de A mais B é um terceiro dado, que é o resultado da instrução. Tá? Ao passo que aqui eu também estou propondo fazer uma separação com vocês, que existem algumas outras informações que são produzidas, tá? E elas são armazenadas em algum lugar, e essas informações eventualmente controlam o que está acontecendo lá no processador também. Isso influencia o comportamento dessa máquina. Tá? Só que essas informações, elas são informações que eu estou chamando de informações laterais, ou efeitos colaterais, side effect. Por exemplo, eu fiz uma soma, eventualmente pode ter tido carry. Então, eu produzo um bit de carry. Tá? E aí, repare, tá? Eu sempre produzo um bit de carry, tá? Seja 0, seja 1. Tudo bem? Eu sempre produzo esse bit de 0 aqui, que indica se o resultado é 0. Seja ele 0, seja ele 1. Esse bit. Tudo bem? Isso daqui, para mim, eu estou entendendo que é um efeito colateral. Por quê? Porque foge um pouco daquele modelo que eu coloquei para vocês de funções puras, que uma função pura é aquela que produz as saídas, os dados de saída, unicamente utilizando as informações que apareceram explicitamente nas entradas, tá? E a única informação que ela produz é o dado de saída. E aí repare que existe algum mecanismo aqui que quebra esse efeito, tá? Que em algumas instruções tem uma informação adicional
que vai influenciar no que a instrução vai fazer, mas que não é um dado que eu estou fornecendo para a instrução. Tá? Exemplo. Cadê as instruções aqui? Exemplo. Na hora que eu estou fazendo essa instrução, soma com carry, ele considera esse bit de carry, que não é uma entrada de dados dessa instrução. A instrução recebe como entrada de dados. Ó. Alguma coisa que é a origem, alguma coisa que tu chama de destino, e esses são os dados de entrada. Mas repare que tem alguma outra informação em algum outro lugar que quando eu estou lendo meu programa ou escrevendo meu programa, isso não aparece. E é por isso que se chama de informação lateral. Porque na hora que eu leio o programa, essa informação não aparece ali. Tá? Mas essa informação, que está em algum outro lugar, vamos chamar assim, escondida, tá? Ela influencia o comportamento da máquina. Ela influencia o que vai acontecer, qual é o resultado dessa operação aqui. Tudo bem? Essa é uma forma de efeito colateral. Tem uma informação que não é explícita na hora que eu estou lendo meu software, que influencia o que eu estou fazendo. Tá? Outra forma de efeito colateral é quando eu produzo alguma coisa escondida. Então, por exemplo, eu vou fazer a soma com carry aqui do mesmo jeito. Eu vou produzir esses bits aqui, V, N, Z e C. Eu vou alterar esses bits aqui em resposta a essa operação que aconteceu. Só que isso também não aparece no software, porque lá no software eu vou estar lendo A, D, D, C, qualquer coisa que tem na origem, qualquer coisa que tem no destino. Mas em nenhum momento eu falo para ele, guarda para mim o bit de carry nesse lugar aqui. Essa informação é completamente transparente. Ela não aparece no meu software. Mas o hardware executa ela. O hardware executa esse efeito. Ele guarda uma informação do jeito que ele quiser lá. Tudo bem? E aí, repare, essa informação influencia o que acontece no futuro da máquina. Todo mundo bem? Isso é o que eu estou chamando de efeitos colaterais. Tudo bem? E aí, repare, tá? O processador ele é intrinsecamente feito para produzir e responder a efeitos colaterais. Nesse sentido que eu estou colocando para vocês. Ele é feito para isso. Assim, não existe você programar sem considerar esses efeitos colaterais no hardware. Tudo bem? Só que isso é um problema, porque isso dificulta muito, mas muito mesmo, a gente raciocinar sobre o programa. Por quê? Porque o tempo todo eu preciso estar considerando informações que não estão contidas no programa. Tudo bem? Isso é uma baita dificuldade. E não só aqui, tá? Mas na indústria de software inteira. A gente acaba fazendo isso em todos. Isso aqui acaba. Esse mindset entra em todos os níveis de abstração, daqui para cima. Tá? E é uma das grandes dores de cabeça da indústria de software hoje, que é, não só hoje, tá? Desde sempre, que é, eu tenho meu programa e somente ler o programa não me dá informação suficiente para compreender o que aquele programa faz. Eu preciso saber alguma coisa a mais. No caso, eu preciso saber o que o hardware vai fazer, eu preciso saber o que o sistema operacional vai fazer, depende um pouco do nível onde eu estiver trabalhando. Tá? Mas essa ideia de efeitos colaterais é importante. E ela dificulta muito a coisa. Tudo bem? Não só aqui, tá? Não é aqui. Tipo, isso se espalha em todo lugar. Tudo bem? E aí eu já convido vocês, eventualmente, fazer a disciplina de programação funcional comigo, que a primeira coisa que eu vou propor lá, o início da brincadeira toda é, será que a gente consegue construir algum modelo de computação onde não existem efeitos colaterais? Será que a gente consegue construir um modelo de computação que onde não existem efeitos colaterais? Tá? E aí eu mostro uma forma de fazer isso. E não só isso, eu mostro uma forma de misturar isso com efeitos colaterais, mas de uma forma disciplinada. Tá? De forma que eu sempre consigo saber quando acontecem efeitos colaterais e eu sempre consigo ver lá no programa, na hora que eu estou escrevendo ou lendo, no software, ver, entre aspas, os efeitos colaterais. Ou pelo menos saber que vai acontecer os efeitos colaterais. Tá? E aí disciplinar a coisa em torno disso. Todo mundo bem com isso? É disso que a gente está falando por enquanto. Tá? Vai perguntar, filho? Não? Seguindo aqui então. Ainda na aula passada e nas últimas 2 aulas, pergunta, filho. São esses bits de controle aqui. C, V, N, Z, C. Mas na programação funcional, o que seria? Assim, estou desenvolvendo um software, o que seria isso? Você lê um arquivo de um disco, por exemplo. Ou escrever um arquivo num disco.
Isso aí vai produzir um efeito colateral, porque imagina que eu escrever o arquivo no disco, eu altero alguma coisa que altera o funcionamento do meu programa no futuro. E isso não está escrito no programa. Coisas assim. Toda hora que eu saio do universo do meu programa e eu quero produzir algum efeito, vamos chamar assim, no mundo real, vai acontecer um efeito colateral. Uma das ideias de programação funcional é disciplinar isso. Tudo bem? Inclusive separar a lógica de quando tem efeito colateral da lógica de quando não tem efeito colateral e tentar a maior parte do tempo ficar no mundinho que não tem efeito colateral e ter vamos chamar de ponte entre o mundinho que eu construo no meu software, onde não tem efeito colateral, e partes do software onde tem efeito colateral. Eu preciso de efeito colateral, fazer alguma coisa prática, no final das contas. A ideia é disciplinar isso. Tudo bem? Mas fica o convite para outra disciplina aí. Ainda, seguindo, tá? Seguindo. A gente começou a dar uma olhada no que são instruções, tá? E aí, por enquanto, a gente olhou essas instruções que recebem 2 operandos, e aí a gente viu que não tem nenhuma mágica, tá? Tem uma palavra, que é essa primeira aqui, que o processador vai lá e lê naquela etapa que eu chamei de fetch. A primeira coisa que ele vai fazer na hora de executar qualquer coisa, ele vai lá na memória, lê uma palavra, que é essa primeira parte de cima aqui, beleza? Quem define onde ele vai ler? Um registrador dele, especializado, que a gente chama de contador de programa. Ou o primeiro registrador 0, tá? Ele lê isso aqui, decodifica. Pode ser que precise adicionar outras informações. Se precisar, ele vai lá e continua lendo na memória, até pegar todos os dados que ele precisa, se precisar. Tá? E aí, de posse de todos os dados, ele executa isso daqui. E aí produz os seus efeitos. Todo mundo bem com isso até agora? Todo mundo ok com isso? Tá? Vamos passar rapidamente nos outros tipos de instruções, porque eu quero falar para vocês hoje de modos de endereçamento. Tá? Tipo, como que eu acesso os dados na memória? Não só na memória, mas envolvendo os registradores também. Tem várias formas de interpretar o que está nessa memória, o que está nesses registradores, o que está guardado. Tá? E aí, de novo, reparem, o que tem lá é os bits. O que vai mudar é a forma como eu interpreto os bits que estão em algum lugar. Mas são sempre os mesmos bits. Todo mundo ok com isso? Então, vamos lá. O segundo formato de instrução dessa arquitetura aqui é esse formato 2, que são operações com um dado somente. Tá? Esse primeiro aqui era para informações com 2 dados. Soma A com B, ou destino com origem. Movimenta um dado da origem para o destino. Preciso de 2 informações. E assim por diante. Essas instruções aqui do formato 2 são para operações, ou comandos, ou funções, onde eu só preciso de uma informação para realizar o que quer que seja. Tá? E aí, repare, eu tenho um campo de opcode aqui que tem 8 bits. Repare que potencialmente eu consigo ter mais instruções desse tipo do que do outro, né? Porque do lado de cá eu tenho 4 bits para dizer qual é a operação que vai acontecer. Então eu posso escrever no máximo 16 instruções diferentes, né? Tá? E ele nem usa todas essas 16, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu não preciso usar todas as instruções, não preciso definir todas as instruções. Tá? Aqui eu tenho potencialmente 2 elevado a 8 possibilidades, 256 instruções diferentes, potencialmente. Tá? Mas repare que nessa arquitetura ele só definiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está sobrando bastante aqui. Tá? Isso não é um problema. Repare que tem um bit do mesmo jeito, que é para dizer se a operação vai acontecer numa palavra de 16 bits, se ele vai interpretar os dados como 16 bits, ou se vai interpretar os dados como bytes. Esse AD, que tem a ver com os modos de endereçamento que a gente vai falar já, tá? Que é a forma de interpretar esses dados. Potencialmente um endereço de um registrador aqui, que eu vou utilizar ou para pegar os dados diretamente, ou para encontrar os dados na memória, já vou falar disso também, e eventualmente um segundo byte, se for necessário, de dados, quando a instrução traz os dados também consigo. Todo mundo ok? Quais são as instruções que tem aqui, tá? Rotação com carry,
rotação com carry. E repare que o que ele está fazendo aqui é fazer tipo um shift e entrando um shift à direita, entrando no carry do lado esquerdo aqui. Do lado de cá eu tenho rotação à direita, só que em vez de entrar o carry, eu estou copiando o bit que estava na posição mais significativa. Eu tenho push. Push é colocar alguma coisa na pilha. Lembra que tinha essa ideia da pilha e tem um registrador especializado para isso, tá? O que exatamente significa colocar alguma coisa na pilha aqui, tá? Significa fazer duas coisas. Significa pegar o stack pointer, o que tiver guardado lá no stack pointer, e subtrair 2. Por quê? Porque eu ando na memória de palavra em palavra, quando eu estou eventualmente lendo instruções, tá? E o stack pointer serve para eu ler instruções, serve para eu ler dados. E pega o que tiver no registrador de destino e coloca no na posição que o SP estiver apontando. A gente vai mexer com isso também, tudo bem? Que é, o SP está apontando para o topo da pilha, então o que eu estou fazendo? Aqui, ó. Melhor eu desenhar em vez de aqui. Mas ele subtrai 2 antes. Isso, presta atenção aqui, isso. Eu tenho a minha memória aqui. Eu tenho o stack pointer, eventualmente apontando para algum lugar na memória. Aí o que o push faz? Tá? Subtrai 2. Então ele vai pegar isso aqui e andar 2 posições, entre as para baixo. Tudo bem? E aí vai guardar alguma coisa aqui. O que eventualmente tiver na... Sei lá de onde vem o dado, a gente vai olhar esses modos de endereçamento. Mas se for o conteúdo de um registrador, ele guarda aqui. Se for ir na memória e ler alguma coisa e guardar aqui, eventualmente é isso que vai acontecer. Todo mundo entendeu? Porque a ideia é que tenha alguma outra instrução, que é de push, onde eu pego isso aqui e uso para alguma coisa, e eu volto o stack pointer para cá. Todo mundo ok com isso? Tudo bem? Pergunta. Você disse que para a função do push, ele subtrai do stack pointer, porque ele começa do mais alto e vai... Isso. Aí cada arquitetura vai definir alguma coisa diferente, mas é bastante comum a gente definir, a gente organizar a memória da seguinte forma, tá? Porque é a mesma memória que é usada tanto para os dados quanto para a pilha. Não tem diferença. Mas é bem comum a gente fazer o seguinte, tem a memória aqui, a memória de dados, tá? Isso aqui é bem importante, inclusive. O que é bastante comum? A gente começar a ler os dados em algum lugar, seja ela no final da memória, seja no começo da memória, não me importa, mas em algum lugar, tá? E aí eu inicializar o PC, no comecinho da coisa toda, eu inicializar o PC para esse lugar onde eu vou começar a executar meu programa. E, junto disso, eu ir lá no final da memória, inicializar o stack pointer no final da memória, na outra ponta, onde eu consigo guardar dados, tá? Por que isso? Porque aí eu consigo maximizar eu quero separar a memória em 2 partes. Uma parte que, vamos chamar assim, eu estou gerenciando, e uma segunda parte que eu estou usando para implementar essa pilha, e o processador me ajuda a gerenciar. Ele não gerencia totalmente sozinho, mas ele me ajuda a gerenciar. Tá? E a ideia é que o meu programa vai consumindo memória nessa direção, à medida que eu vou produzindo mais dados e guardando mais dados lá. E a pilha vai consumindo memória nessa direção. Uma direção ao contrário. Todo mundo bem? Hã? Fora da pilha é o monte? Monte. É uma... Vocês chamam assim em português? Monte. Eu chamo de heap. E, de fato, o heap é uma pilha. Uma pilha, em português, é uma tradução muito ruim, né? É um monte, assim, tipo, uma pilha de coisas. Que não é uma pilha no outro sentido, que está tudo empilhadinho, organizado. Eu vou tacando lá na memória, né? Tá? Mas sim, a gente chama essa região, ficou o desenho de vermelho, de heap, tá? E essa região azul de stack, né? A pilha de fato. Tudo bem? E aqui tem a origem de um problema bastante sério, tá? Porque eventualmente essa pilha pode crescer bastante, eventualmente a heap pode crescer bastante, e eventualmente eu posso começar a sobrescrever uma com a outra. E aí na hora que isso aqui acontece,
os dados, se é o heap que avançou em cima da pilha, os dados que estão na pilha agora estão corrompidos. Se foi ao contrário, se foi a pilha que foi avançando para dentro da heap, os dados que estão na heap estão corrompidos. De toda forma, eu estou corrompendo dados. Eu não preciso guardar duas informações no mesmo lugar sem sobrescrever. Tá? No mesmo endereço. Tudo bem? E a gente chama isso aqui, esse fenômeno, tá, de Stack Overflow. Tem até um site, né, que chama Stack Overflow e tal, vocês devem usar bastante. Isso daqui é um vetor de ataque importante, porque se eu estiver usando a heap e vou crescendo para cima da stack, quer dizer que eventualmente eu consigo ler e escrever na pilha, sem um acesso, vamos chamar assim, não autorizado. Porque a ideia é que eu só escreva na pilha por meio de instruções específicas. Todo mundo ok com isso? E aí, eventualmente, tem guardadas informações que eu não deveria ter acesso, estão guardadas naquela pilha e eu passo a ter acesso no meu programa. Todo mundo bem? Todo mundo bem aí? E aí, boa parte dessas linguagens, vamos chamar assim, mais modernas, e parte do que o sistema operacional está fazendo também, é evitar que isso aqui aconteça. Mas aqui no nosso caso, a gente está bare metal, a gente não tem nenhum mecanismo de controle para isso aqui, de verificação, de monitoramento no hardware. Tá? E a gente também não está usando nenhum sistema operacional que tenha isso implementado, então a gente precisa tentar. Não vai acontecer aqui com a gente, exceto se a gente fizer de propósito. Os programas que a gente vai lidar são pequenos. Mas isso aqui é a origem de vários males, principalmente ataque de segurança, tipo de você obter dados, tanto para leitura como para escrita, que você não deveria ter acesso. Esse é um princípio básico disso. Todo mundo ok com isso? Todo mundo bem até aí? O que mais que eu estou falando aqui? Então, essa instrução de push está fazendo isso. Tá? Essa instrução de swap, ela pega os bytes mais significativos e troca de lugar com os bytes menos significativos. Pega uma palavra, divide em duas metades e troca uma metade com a outra. Beleza? Faz assim, ó. Essa instrução de call é para eu chamar uma subrotina. A gente vai falar sobre isso, vamos fazer bastante no laboratório. Tudo bem? Vai ser um mecanismo básico para a gente implementar funções. E é algo que eu uso também para controlar essa pilha, só que é um controle automático nesse caso. Tá? Eu estou executando meu programa, eventualmente eu decido, se acontecer tal coisa, o que tem que acontecer está em outra região em outra região da memória. Tá? E aí o que eu faço? Eu uso essa instrução aqui para guardar meu contexto atual na pilha. A gente vai ver isso. Guardar meu contexto atual na pilha. O que é o contexto atual? Principalmente o registrador de status e o PC que me diz onde que eu estou executando o software agora. Aí essa call aqui guarda esse contexto, modifica o PC para poder passar a executar o programa em outra região da memória, executa a coisa toda, tá? E eventualmente vai ter uma instrução lá que retorna e desfaz essa coisa toda. Tudo bem? Rapidinho. Que não é essa instrução de hatch i. Não é essa. Mas essa daqui faz uma coisa parecida. Diga. O que é o PC mesmo? O PC é um registrador lá no processador que indica para mim onde que eu estou lendo meu software. Qual é o ponto atual do software onde eu preciso executar. Certo? É ele que controla o fluxo, que a gente vai chamar de fluxo de execução do software. É com ele que eu implemento if else, jumps, loop, esse tipo de coisa. Tá? O hatch i é o retorno de interrupção, tá? Que a gente vai ver esses chamada de função de subrotina e volta da subrotina, mas é a volta de uma subrotina, só que uma subrotina que foi causada por uma interrupção. Tá? A interrupção é um salto que acontece por conta de alguma coisa no hardware. A gente vai falar especificamente disso. E aí, quando isso aqui acontece, ele precisa fazer mais coisas. Tá? E esse SXT, eu não lembro o que ele faz. Precisa parar e ler. Mas é alguma coisa de controle. Tá? E aí, por fim, o terceiro tipo de instrução que a gente tem aqui são instruções de jump, são instruções de controle de fluxo. O que eu quero dizer com controle de fluxo? Tá? Fluxo normal de execução de um programa é, eu tenho aqui minha memória,
eu tenho o PC, aliás, eu tenho aqui o PC apontando para algum lugar, e aí na hora que eu faço fetch, na hora que eu vou executar uma instrução, ele vai nessa posição de memória, lê o quadradinho vermelho que está aqui, e na hora que ele faz isso, ele incrementa o PC e mantém ele apontando para a próxima instrução. E aí, executei aquela instrução do quadradinho vermelho. Aí eu vou começar a fazer outra. Ele vem aqui, pega a bolinha azul, outra instrução, e na hora que ele faz essa leitura aqui, para executar a instrução, ele movimenta o PC para a próxima posição. De 2 em 2, porque eu estou lendo palavra por palavra. Todo mundo ok? Então, repare. A ordem com que isso aqui acontece é o que eu estou chamando de fluxo de execução do software, do programa. Tá? O fluxo normal é um fluxo linear. Eu estou num lugar, eu executo o que tiver naquela posição de memória, eu vou para a próxima, e eu vou para a próxima, e eu vou para a próxima. Ok? Sempre assim. Para a próxima palavra, próxima palavra, próxima palavra. Só que, eventualmente, eu quero duas coisas que vão ser comuns a gente querer fazer. Ou eu quero saltar, por exemplo, não executar esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui não ficou bom. Eu quero, por exemplo, não executar esse pedaço aqui por conta de um carry, por conta de alguma coisa. Por conta de qualquer coisa, sei lá, em princípio. Tá? Que é o que acontece quando a gente escreve lá, if tal coisa, else outra coisa. Quando eu vou para o ramo do else, eu não executo o ramo do if, que, por exemplo, seria o que está aqui marcado em verde. Tá? Essas instruções de jump me permitem alterar o PC para fazer saltos dessa natureza aqui. Essa é a primeira função dessas instruções de jump. Repare, elas controlam o PC. Elas controlam o PC, o que está guardado nesse registrador. Só que isso produz um efeito que é, em vez de executar a próxima instrução, eu vou executar alguma outra que de acordo com uma certa lógica dessa instrução que modifica o PC. Isso também é um efeito colateral, aqui do meu ponto de vista. Mais ou menos assim, tá? Esse aqui é mais difícil de definir como efeito colateral. Mas de toda sorte, é uma espécie de efeito colateral também. Pergunta. Então, quando ele vai rodar um programa, ele tem que saber todos os endereços de todas as subrotinas que ele vai executar, porque, por exemplo, o PC estava lá embaixo, e aí ele dá um jump lá para cima. Ele tem que saber antes que, sei lá, a outra subrotina estava lá em cima já. A pergunta, como é que é o teu nome, filho? Pedro. A pergunta do Pedro quer dizer então, professor, que quando eu vou fazer esses saltos aqui, eu preciso saber os endereços antes, a priori? Sim. Quem que vai definir esses endereços? Você. Sim. A gente vai ver aqui. Uma forma de fazer é eu endereçar diretamente, botar os endereços lá, nas instruções. Outra forma, aí é um pouco mais abstrata, é eu criar um label, aí deixa eu até aproveitar para isso aqui, é eu criar um label aqui no meu assembly, então, por exemplo, labels por convenção, tá? Nos assemblies quase todos. O que começa na coluna 0 é o que eu vou chamar de label, tá? Aí você vê, é um nome, um símbolo, tem 2 pontos depois, esses 2 pontos é a sintaxe para dizer, isso aqui é um determinado símbolo, tá? E eu posso fazer referência a esse símbolo. Por exemplo, eu posso vir aqui no final daqui e fazer um jump... Como é que é o nome? Eu quero incondicional, JMP. Jump para soma 32 out, por exemplo. Eu acho que é assim. Não me lembro. Acho que é a sintaxe. Acho que é só assim. Tudo bem? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando o seguinte. Na hora que esse programinha aqui foi executado, essa parte do programa foi executada, tá? O que eu vou fazer? Eu vou mexer no PC e eu vou voltar para onde está esse label, que é aqui o começo dessa linha. Então, na hora que for executado esse jump aqui, a próxima coisa que ele vai fazer é alguma coisa que está para trás, tá vendo? Que ele já fez antes, então ele vai repetir alguma operação. Mas nada me impede de saltar para um label que está na frente também, que está depois. Ele quem? A CPU, Não. Ele não lê todo o programa primeiro para executar. Ele vai executando passo a passo. Ele é cego sobre o programa. Ele simplesmente fala,
Vou na memória e pego o que eu tenho que fazer agora. O processador que vai executar isso. Mas eu, como programador, eu crio esses labels, eu que digo para onde tem que somar, fazer os jumps, os saltos. Eu digo. E aí, repare, tem uma coisa que acontece que processa essa informação que está aqui, ó, nesse formato, o programa de computador, nesse caso aqui em assembly, e transforma isso nos códigos binários que o processador entende e onde que isso vai ficar na memória. Então, o assembler, no caso aqui, a ferramenta que vai interpretar isso aqui e produzir o código que eu vou guardar na memória mesmo, ele vai ler esse soma 32 e vai decidir, onde que eu vou colocar essa instrução na memória? Ele decide onde que eu vou botar na memória. Aí, de posse dessa informação, o assembler sabe que, então quer dizer que isso aqui é um endereço que corresponde a isso aqui, e uma vez que eu decidi onde isso aqui vai ficar, eu consigo dizer qual a informação que eu preciso botar aqui, que é um certo endereço de onde eu decidi colocar aqui. Isso é o assembler que faz, mas você pode dizer na mão também. Nada te impede de fazer na mão. Só que, obviamente, esse tipo de coisa é melhor deixar automatizado. Pegou a ideia? Todo mundo pegou a ideia, tá? E aí os jumps, eles só fazem isso, ele mexe no PC. Tudo bem? Ele altera o PC. Só que tem vários jumps diferentes, tá? Como vocês podem ver aqui. Tem esse esse último aqui, que é um jump que a gente chama de incondicional. Eu só vou lá, mexo no PC e executo a próxima instrução. Que agora foi algo que eu decidi o que é. Isso aqui é uma forma de escrever no PC. A ideia é que você não escreva diretamente, escreva por meio dessas instruções. Tudo bem? E aí todos os outros jumps aqui são variações disso. Todos eles vão lá no PC e vão alterar o dado do PC, que é para alterar qual é a próxima instrução que vai ser executada. A seguinte. E aí eu tenho esses jumps que eu vou chamar de condicionais. Ele escreve no PC se uma certa condição for atendida. E ele não escreve no PC, não mexe no PC, se uma certa condição não for atendida. Tá? Então olha lá, ó. Essas duas aqui, ó, o jump se for equal, jump se duas coisas forem iguais, ou jump se a última coisa for 0. O que ele faz? Ele vai lá naquele bit Z do status e decide se eu tenho que executar o salto ou não. Tudo bem? E aí, professor, chamar de jump se 0 é meio óbvio, porque eu estou lendo esse bit Z. Mas por que eu chamaria de J equal? Uai, porque eu posso... Uai, não. Porque eu tenho uma instrução aqui para trás aqui, que é o comp, que faz A menos B, não guarda essa informação de A menos B, mas ela produz a informação V, N, Z e C. Tá? E se A menos B der 0, quer dizer que A é igual a B. Certo? Se A é igual a B, dá 0. Esse bit Z vai setar esse bit igual a Z. E aí, se eu executar essa instrução na sequência, eu estou olhando e usando essa informação da instrução passada. Não sei se ficou claro. Acho que sim, né? Que é para poder dizer assim, se essas duas coisas forem iguais, salta. Se forem diferentes, só continua. Tudo bem? Aí eu quebro, para executar essa lógica, eu preciso quebrar isso em duas instruções. Uma primeira que compara duas coisas, pega o A, pega o B, compara elas, aí vai produzir o 0, aquele bit Z. E aí depois eu faço um jump equal, que lê esse Z, e ele faz o jump se A e B foram iguais, certo? Na instrução anterior. Não sei se ficou claro, acho que pela cara de vocês, enfim. O Z é o bit que indica se acontecer a última, entre aspas, a última instrução foi 0 o resultado. Para configuração de fábrica, não. Mas se você só tirar ela do USB... Não, se eu tirar ela do USB, ela vai executar o programa que está aqui, que eu guardei da última vez. Tem memória flash, que é uma memória não volátil, lembra disso? É onde eu guardo meu programa. Porque a ideia é justamente isso. Se eu tirar a energia e botar de novo, ela liga com o último programa que estava lá. Um novo programa do zero. Hã? Você começar um novo programa do zero, é só... O que significa começar um novo programa do zero? Abrir um novo projeto aí, CCS. Isso, mas aí isso é outro software. Mas aí tá do jeito que ele fez de fábrica. Oi? Mas aí tá do jeito que ele fez de fábrica. Eu não sei dizer o que você chama de igual que veio de fábrica. Se eu tenho, por exemplo, se eu crio, sei lá, 6 projetos CCS,
todos eles vão ficar armazenados na memória? Não aqui. Todos eles vão ficar aqui no meu computador. Sim. Aí quando você roda eles usando o Studio aí, ele vai jogar nessa memória. Isso, vai gravar aqui. Então se eu criar um novo programa e só compilar ele, a configuração é fábrica. Eu não estou entendendo muito a coisa não, mas... Enfim, vamos só para frente. Jump se não equal, se não é igual, ou jump se não for zero. Mesma coisa, só que lógica invertida. Tudo bem? Ele faz o salto se o zero, o bit Z lá do registrador de status tá igual a zero. O jump, se tiver carry, aí se o carry tiver, lá na hora de executar isso aqui, se o carry tiver igual a zero, ele não salta, se o carry tiver igual a 1, ele salta. Jump, se não for carry, o não carry, que salta se o carry for 0 e não salta se o carry for 1. O jump, se for negativo, ele vai lá no status, vê se esse bit N, que diz que a última, alguma coisa do passado, deu um resultado no número negativo, ele faz o salto. Se tiver 1 lá. Se não tiver, ele não faz o salto. JGE, jump se for maior que. Aí tem essa lógica aqui que envolve o N e o V, tá? E o JL, eu nunca sei o que é, eu não tenho um nome para isso aqui. Mas tem aqui, aqui embaixo. Mas faz a lógica ao contrário do anterior. Acho que isso aqui é jump se for less. Porque esse aqui é maior ou igual a que, e esse aqui é se for menor que. Aí a lógica está aqui. E o jump incondicional é simplesmente faça, não olhe mais nada. Diga. Essas instruções, na verdade, são programas já pré-estabelecidos, né? Porque eles não fazem nada no hardware. Correto? Como é teu nome, filho? Tiago. Agora você me intrigou. Deixa eu pensar. O que você disse? O que eu disse é que você poderia fazer essa instrução usando uma instrução de hardware, mas você está usando uma instrução de software. Não. Aqui não é uma instrução de software. Isso aqui, o hardware vai executar isso aqui. Ele sabe fazer essas coisas. Mas você não está executando nada no hardware. Você está vinculando um label lá dentro do programa. E, na verdade, você está usando aí uma instrução que não faz nada no hardware. Ele faz no software. Eu não estou entendendo o que você está chamando de não faz nada no hardware e faz... Pegando um resultado no hardware para executar uma parte do programa. E no fundo você está usando um programa que já foi feito, um mini programa, que já está pré-estabelecido. Cada instrução é um mini programa que já foi estabelecido pelo projetista do hardware. Então, sim. De certa forma, sim. Mas eu não estou entendendo exatamente o que você está pensando e a aplicação disso. Por exemplo, usar uma instrução de move de um registrador para outro. Uma instrução de move de um registrador para outro. Usando o hardware para ir no local. Isso. Aí não, aí você está fazendo uma instrução dentro do programa, né? Está usando um label. Eu acho que você está confundindo alguma coisa. Mas, assim, a sua afirmação é correta e ela é muito provocativa, na verdade. Acho que você nem tinha essa intenção. Que foi, tá? Professor, cada instrução dessa é um mini programa. Usou esses termos, né? De fato, cada instrução dessa é um mini programa. O programa, o que é um programa? É algo que o processador tem que fazer. Se eu der para ele uma instrução, ele faz alguma coisa. Então, isso é um mini programa. E aí eu crio programas maiores compondo essas instruções, certo? Tipo, fazendo várias delas, botando na sequência. Isso é uma forma de composição, tá? Então, sim, de certa forma, um programa é uma composição de outros programas. Olha o que você me falou, vai longe, tá? Um programa é uma composição de programas menores. E qual é o menor programa que eu consigo construir, conceber? Esses que são relativos a essas instruções. Agora, eu não estou entendendo exatamente onde você está diferenciando de... tem umas que só tem a ver com hardware e tem umas que tem a ver com software. Todas têm a ver com software. Mas todas têm a ver com hardware. Entendeu? Eu quis dizer que, na verdade, eu não estou programando. Eu estou usando uma programação que já está feita lá dentro. Eu estou usando uma programação que já está feita lá dentro. O que você quer dizer com essa frase?
Eu acho que você está pensando uma coisa bastante sofisticada, não é assim do tipo... E eu estou tentando puxar esse fio, mas pensa mais nisso, tá? Porque o que você falou... A frase que você falou... Ela é um princípio... Ela é um outro princípio de programação funcional, que é o que eu acabei de dizer, que é a noção de que eu vou entender um programa como sendo uma composição de programas menores. Isso é uma noção que não é intuitiva. Por isso que eu estou te provocando a pensar mais nisso. Não é intuitiva. 2, pensar dessa forma te habilita a construir programas muito mais complexos. Porque você vai começar na hora de projetar um software, qualquer que seja, você vai o tempo todo ficar pensando, eu quero fazer uma função aqui bem complicada. Quais as partes dessa função? E como é que elas têm que se juntar? E aí você vai fazer isso para todas as peças, até chegar em algum momento que isso vai estar tão elementar, mas tão elementar, que você vai chegar nesse nível aqui, que a gente vai chamar talvez de axiomas. Entender, por exemplo, quando eu dou uma instrução move, ele já sabe que tem que mover da Isso. para o destino. Sim. Como que ele sabe isso? É porque já foi... Porque eu disse, e o programador diz para a máquina o que ela tem que fazer. Não, tá, programador, mas a instrução move, A instrução move. como é que ela foi programada lá dentro para saber que ela tem que pegar uma coisa da Acho que agora eu estou entendendo. Como é que, por exemplo, vou usar o seu exemplo. Eu vou repetir aqui para poder ficar melhor na gravação. poderia ser, sei lá, em vez de move, poderia ser banana. Exatamente. Cara, essa pergunta é muito boa. Parece uma pergunta boba, mas é muito boa, tá? Deixa eu tentar parafrasear para ver se eu entendi direito. Professor, na hora que eu digo processador, move R1 para R2, por exemplo, ou R5 para R6, tá? Como que o processador sabe o que ele tem que fazer? Você lembra da aula de sistemas digitais? A gente projetou máquina de estados, não foi? Você aí tira o seu chapéu de programador, bota o chapéu de projetista de hardware agora. O projetista de hardware projetou a máquina de estados, uma máquina de estados relativamente complexa, de tal forma que, na hora que eu leio os bits lá da instrução e eu decido que elas são relativas ao move, aquela máquina de estados vai executar uma certa sequência de estados que produz esse efeito do move. Então, repare, o projetista do hardware precisa escolher algumas, entre aspas, programas elementares que o hardware sabe fazer. E esses programas elementares, entre aspas, que eu estou chamando de instruções, eu vou lá e codifico no hardware, eu projeto o hardware especificamente para executar elas, e eu entrego para você, programador. E eu falo assim, os programas que esse hardware sabe fazer são esses que estão na tabela. Aí eu tiro o meu chapéu de projetista de hardware, boto o meu chapéu de programador, e aí eu penso assim, alguém me deu uma máquina que sabe fazer esses programas aqui. Como é que eu pego esses programas aqui, essas instruções, e construo programas mais complexos a partir dela? Bem, o problema é entender como o projetista fez esse vínculo do hardware com essa... Qual é o teu curso? O meu é Elétrica? Vou te convidar fortemente a fazer uma matéria da computação, que é organização e arquitetura de computadores, que lá vocês vão projetar um processador. E aí você vai ver como é que sai do nível da máquina de estados e projeto, de fato, um processador. Aí vai responder melhor essa pergunta que você está fazendo aqui agora. Todo mundo bem? Cada hardware processador ele tem um assembly diferente, né? Sim. Então, tipo, que é um move 1 não necessariamente é um move 1. Cada hardware tem o seu assembly e tem as suas instruções que ele entende. E aí o senhor falou que, tipo, na hora de compilar na linguagem C, por exemplo, ele passava pelo compilador, produziu o assembly e aí o assembly produziu o... Antigamente ele fazia isso, hoje em dia ele faz direto com o de máquina, mas tudo bem. A minha dúvida é como é que a gente cria um programa, uma linguagem de programação qualquer, e aí, tipo, eu consigo rodar esse programa tanto na máquina X quanto na Y. É Arthur, né? A pergunta do Arthur é excelente também. Excelente. As perguntas de vocês estão me dando, assim... Eu estou andando muito mais devagar do que eu gostaria, tá? Eu já queria estar bem mais na frente no conteúdo. Mas eu acho que está provocando, gerando perguntas corretas, mas são perguntas muito difíceis de eu responder aqui em 30 segundos. Mas basicamente, preciso convidar você a fazer uma outra disciplina. E aí a gente vai ficar 6 meses falando sobre isso, né? Mas a sua pergunta foi... Perdão, repete. Como que eu crio um programa que funciona nesse hardware, que
Ah, tá, verdade. Ele está já linkando com o que a gente vai fazer na sequência, que é, professor, mas olha só, se eu estiver programando, quando eu estou programando em assembly, cada máquina tem um assembly diferente. Sim. Todos eles têm mais ou menos a mesma cara sintática, mas tem variações mesmo. Isso é um ponto. Mas na hora que eu estou programando em C, por exemplo, que é o próximo de abstração, tá? A ideia é que eu programo em C e eu consigo gerar código executável para o MSP430, para o ARM que está rodando aqui no computador à minha frente, para uma máquina da Intel, para uma máquina da AMD, o que quer que seja, certo? Como que isso acontece? Vou voltar aqui e fazer um pequeno desvio para te responder, porque essa é uma boa pergunta mesmo, tá? O compilador é o compilador é o software, deixa eu chamar aqui compiler, que vai fazer essa, entre aspas, tradução de um programa escrito numa linguagem de alto nível para um programa escrito em código, já em código executável. E aí, repare, a ideia é que eu quero isso aqui sempre igual e eu quero isso aqui sempre diferente, a depender de qual é a máquina que eu estou fazendo o target, certo? Eu quero ser capaz de pegar o mesmo código em C e compilar ele e produzir binários para o MSP430, aí seria um conjunto de bits, e pegar o mesmo software para recompilar e produzir código para a máquina ARM que está na minha frente aqui, que é um outro conjunto de bits, que em tese, e isso é uma tarefa mais difícil do que parece, os dois fazem a mesma coisa, do ponto de vista do C que eu programei. Mas os bits são todos diferentes. As instruções são diferentes, onde está na memória é diferente, é tudo diferente. Tudo bem? E como é que o compilador faz isso? Tá? A gente separa, é usual. Eu acho que eu nunca vi um compilador que não faça isso. A gente separa o compilador em duas partes. Tá? Uma parte a gente chama de front-end, que não tem nada a ver com front-end web, mas tem a ver. Tá? Não tem nada a ver, mas tem a ver. Conceitualmente é a mesma coisa, mas na prática é bem diferente. Tá? Mas vamos lá. Que é o seguinte, é alguma coisa que pega, ele entende linguagem C. E aí ele cospe para mim uma outra coisa, que eu vou chamar de IR, representação intermediária. Que é sempre a mesma também, é uma representação que na hora que eu estou projetando o compilador eu invento. Tudo bem? Exemplo de representação intermediária. A linguagem do LLVM, que é uma ferramenta para construir compiladores. Tudo bem? Ele aceita coisas escritas nessa linguagem que eu estou chamando de LLVM. Que ainda é uma linguagem, é um assembly, só que é um assembly genérico, ele não está atrelado a nenhuma máquina real. Beleza? Outro exemplo de representação intermediária. Java Bytecode. Também é uma representação intermediária, que é parecido com um assembly, bem parecido com um assembly, mas que não está atrelado a nenhuma máquina. Tá? Então eu pego essa representação intermediária. E aí o compilador tem uma segunda etapa que a gente chama de back-end, que pega essa representação intermediária e produz os bits para uma máquina específica. E aí repare que o projeto do compilador são como se fossem dois softwares. Tem essa parte amarela, que é independente do hardware, que tem que fazer tarefas de compilador, que são independentes do hardware, e tem essa outra parte verde, que para cada hardware eu preciso projetar um cara desse diferente. Por quê? Porque essa parte aqui pega alguma coisa conhecida, vamos chamar assim, entre aspas, um assembly genérico, isso, como se fosse um assembly universal, e produz um código de máquina específico para uma arquitetura específica. Aí, por exemplo, o GCC que a gente roda aqui, tá? Ele produz binário para MSP430. Ele produz binário, inferno. Ele produz binário para I386, para X64, para ARCH 64, que é a arquitetura ARM de 64 bits. E assim por diante.
para, sei lá, MIPS, para RISC-V, etc, etc, etc. Eu preciso projetar um desse para cada uma plataforma que eu quero suportar no meu hardware. Só que, em geral, isso é uma tarefa bem mais simples do que fazer o compilador inteiro. A parte mais complexa do compilador é o front-end. É onde a maior parte das otimizações... É onde eu tenho que fazer parsing, que é ler o código-fonte e traduzir numa outra linguagem intermediária que possa ser analisada e modificada e otimizada. Fazer um monte de otimizações. Essa última parte aqui é muito mais traduzir de uma linguagem para outra. Muito mais traduzir mesmo. Ah, isso aqui é essa instrução, essa aqui é aquela instrução e por aí vai. Tudo bem? É assim que é projetado isso. E aí por isso que a gente diz que a linguagem C, por exemplo, é uma linguagem portável. Que eu pego o mesmo código-fonte, compilo ela para targets diferentes e eu gero códigos binários diferentes. Como? Tem vários backends aqui diferentes no compilador. Professor, mas tem um monte de otimização que você poderia fazer no back-end, por exemplo. Tem. O MSP é completamente diferente do Intel, que é completamente diferente do ARM. Sim. Então o quê? Então, mas é porque o que acontece? Essas representações de intermediárias aqui, elas são feitas já tentando chegar num nível muito próximo dos códigos binários, tá? Mas ainda suficientemente longe, de tal forma que eu consigo fazer otimizações aqui, que elas se refletem depois no código final, né? Então o back-end não otimiza. Back-end não otimiza. Essa afirmação, acho que ela é muito forte para eu dizer que... Normalmente não. Também não diria isso. Cada compilador faz uma coisa e tem compiladores que são muito especializados. Por exemplo, tem compilador... O GCC ele é mais genérico. Então, eu acredito que se ele faz... Eu não sei. A resposta é essa, tá? Mas eu acredito que o GCC ele faz poucas otimizações já nesse nível. Aqui, né? Daqui para cá. E muitas otimizações mais na parte front-end e na representação intermediária. Tá? Agora, isso não quer dizer que seja verdade para todos os compiladores. Por exemplo, o compilador da Texas ele é muito especializado para C, C++ e para o target da Texas. Tem o MSP 430 e outras coisas da Texas. Aí, de posse disso, pode ser que ele decida. Não, se eu só compilo para MSP 430, aí talvez eu consiga fazer mais otimizações aqui. Porque eu conheço tudo o que está acontecendo ali. Mas se eu preciso ser mais genérico, isso me dá menos margem de otimização. Mas geralmente quando eu vou, sei lá, pegar uma linguagem para programar, baixar o JDK, por exemplo, Sim. eu baixo para Windows, para Linux, eu Sim. não baixo para o meu processador lá que tem na tela. Sim, e aí? Aí, como é que ele sabe compilar tudo isso? Tipo, ele detecta. Você baixa para Windows x64. Porque costuma ter a opção Windows ARM também, às vezes. Aí, porque tem duas coisas. Uma coisa é porque o teu exemplo é do Java, né? A máquina virtual do Java, ele faz isso aqui, mas ela também, junto disso, tem um interpretador que pega isso aqui e vamos chamar assim, pega esse bytecode e interpreta no código binário específico da sua máquina que vai executar aquilo. Entendeu? Mas são duas etapas separadas, é porque a gente só chama lá. Java, ele faz as duas coisas. Todo mundo bem, por enquanto? Por isso que eu gosto dessa disciplina, porque toca muito em coisas muito lá na frente, sabe? Todo mundo ok com isso? Aí, por fim, em termos de instruções, esses são os 3 formatos de instruções que o hardware sabe fazer. Como é que é o nome do colega lá em cima? Hein, Thiago? Essas 3 tabelas dizem para mim todas as instruções que o hardware sabe fazer. Tá? Mas olha só, tem alguns padrões que são tão comuns que alguém já decidiu deixar eles, vamos chamar assim, pré-programados. Tá? Só que não são coisas que o hardware sabe fazer. São coisas que eu, desenvolvedor da ferramenta, do assembler, no caso, ou do compilador, eu percebo e falo assim, todo mundo faz essas... Seria bem interessante se tivesse essas instruções, porque elas são muito úteis na prática. Mas o hardware não sabe fazer elas. Mas nada me impede de criar instruções no assembly, e o assembly
é o que eu vou escrever aqui, ó, no programa mesmo. Cuidado para não confundir o assembly com os binários que vão ser executados, que tu chama de linguagem de máquina. Tá? Que são, de fato, as instruções, os bits no lugar certo e tal. E alguém pensou assim, nossa, seria bem legal. E por que é possível fazer algo dessa natureza? Porque isso que está escrito aqui ele vai ser interpretado pelo software para produzir o código que a máquina vai executar, de fato. Então, eu consigo olhar e falar assim, eu consigo fazer a otimização aqui, antes de produzir o código de máquina. Tá? Eu consigo pegar esse move e falar assim, nossa, não precisa disso, porque o efeito antes e o depois de fazer isso é nenhum. Não tem nenhum efeito observável, vamos chamar assim. Não muda, não gera nenhum dado novo. Se o software que está lendo isso aqui para produzir o binário, detectar esse tipo de coisa, ele pode modificar o teu software. Ele não faz uma tradução burra de move para bits. Não uma tabela só. Tá? Tem alguma inteligência. Uma inteligência de tal forma que a gente consegue criar esse conceito aqui de instruções emuladas. O que são isso? São instruções que o meu assembly entende na hora que eu escrevo aqui, mas que o hardware não sabe o que é aquilo. Ok? Não tem uma codificação em instruções com opcode, blá blá, aquela coisa era toda, aqueles bits tudo. Não tem uma codificação entre esses caras aqui e as instruções. O que acontece? Por exemplo, quando eu quero fazer clear DST, por exemplo, tá? Eu escrevo lá clear, blá blá blá, só que não existe uma instrução no hardware, que é essa daqui, clear B destino. Mas o software traduz isso para mim nisso aqui, ó, move 0 para o destino. Escreve 0 nesse lugar aqui. Que é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Limpa o que tiver nesse lugar aqui. Limpa, escreve tudo 0. Inicializa com 0. Escreve 0. E aí, para não precisar ficar pensando, move 0 para o destino, eu posso, na hora que eu estou escrevendo meu software, pensar, limpa o destino, clear o destino. E aí o assembler vai traduzir de uma coisa para outra. Tudo bem? Aqui tem instruções que são emuladas, são bem simples, que é só uma tradução direta de uma para outra. Tá? Aqui tem mais algumas. E salvo engano, aqui no assembler do MSP430, salvo engano na minha parte, todas as instruções, elas são, as emuladas, elas são uma tradução direta para uma outra instrução do processador, mas não precisa ser assim. Pode ser que para executar uma instrução emulada eu precise de várias instruções. Tá? E tem algumas bastante interessantes que a gente vai usar. Tá? Por exemplo, aqui, ó, NOP, é o No Operation. O hardware não tem uma instrução que diz assim, faça nada, só gasta tempo. Não existe nesse hardware aqui. Mas se eu escrever NOP, ele vai traduzir para move, o que tiver no R3, para o R3. Que é, em essência, copia o dado de um lugar e coloca no mesmo lugar. Ou seja, entre aspas, faz uma operação inútil, certo? Só gasta tempo e não produz efeito nenhum. Tá? Não produz nenhum resultado novo, não produz nada de novo. Tá? A gente usa isso aqui para criar atrasos dentro do meu software, porque eventualmente eu preciso de atrasos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Pergunta. Não faço nada específico, né? Mas você pode desligar o processador. Pode desligar, mas desligar quer dizer que eu não estou executando software nenhum. Isso aí não seria equivalente ao idle, não faça nada? Não, porque o NOP é assim, a próxima instrução ele faz alguma coisa que não tem efeito nenhum. Mas aí na sequência dele eu executo a seguinte. Desligar o processador quer dizer parar de executar o programa. Não avançar mais, é parar mesmo. Mas ele voltaria da onde ele parou. Ficaria no flash. Né? Voltaria de onde ele parou, sim. Por que geralmente o code composer ele pede para a gente colocar um NOP logo após colocar do jump? Toda vez, depois do jump ele pede para você botar um NOP, que tem a ver com esses atrasos aqui, ó, de tempo de execução. Porque os jumps, eles normalmente são mais lentos. E aí tem a ver com o pipeline interno lá do processador e vou deixar isso também para matéria de organização de computadores. Como fica aquele jump
Jump cifrão? É jump para a posição atual, né? Assim, né? Se você ficar assim, jump, assim que você está falando, né? Esse símbolo aqui sozinho no assembly significa o endereço dessa instrução. Então ele fica saltando e fica como se ele entrasse num trap. A gente chama isso de trap, inclusive, de armadilha. Que é, se eu chegar aqui, eu não consigo mais avançar na memória. Todo mundo ok? Todo mundo bem com isso? Então, enfim, tenho mais essas instruções emuladas. Todo mundo bem? Isso é um conjunto de instruções, tá? Vamos dar uma olhada no que eu estou chamando de modos de endereçamento. Porque as instruções tá? Elas significam o que fazer. É para somar, é para fazer jump. Elas dão para mim uma semântica de o que deve ser feito. Só que para fazer alguma coisa eu preciso de dados. E repare, os jumps os jumps precisam de dados, tá? Tanto para eu ler, para eu poder, principalmente para poder saber para onde saltar. Essas operações aqui precisam de dados. Essas operações precisam de dados. Então eu preciso ter uma certa riqueza de transportar, de disponibilizar os dados para o processador executar de fato as instruções a cada momento. Certo? No MSP430, eu tenho 7 formas de fazer isso, de dizer cadê os dados, indicar como o processador encontra os dados. 7 formas. A gente vai ler cada uma delas aqui e vou fazer alguns exemplos, tá? Mas aqui, que é o que está nessa tabelinha. Eu vou ler a tabelinha e a gente faz alguns exemplos. Mas olha só. De novo, esse é o caso bem particular do MSP430, mas eu acho que todos os processadores que eu já mexi, que eu olhei o assembly, tinham coisas, esses aqui, ou pequenas variações desses, tá? E às vezes até mais do que esses. Por exemplo, tem instrução ARM que eu consigo fazer acesso desalinhado. Aí isso implica dizer que esse acesso está acontecendo desalinhado de alguma forma. Tem um certo modo de endereçamento e tal. Todo mundo bem? Então, tudo isso eu consigo fazer. E aí vocês vão ver que daqui vai sair a noção, várias noções de acesso à memória que estão codificadas lá em C. Já, coisa de ponteiros, por exemplo. A ideia de ponteiros não vem de C, vem daqui. Tá? Vocês vão entender exatamente o que está acontecendo. Então, vamos lá. Deixa eu ler com vocês de novo esse programinha que é o que a gente fez na última aula, tá? Com exceção desse jump aqui. Mas olha só. Eu estou pegando e guardando 19, em decimal, né? O valor 19 no registrador R5. E repare que eu tenho 2 dados sendo entregues para essa instrução. O número 19, a quantidade 19 em decimal, e alguma coisa que tem a ver com R5. E repare que, quando eu estou colocando o número, eu estou colocando o jogo da velha na frente. E aqui eu não estou colocando o jogo da velha na frente, eu estou falando R alguma coisa. Beleza? Depois, eu guardo o valor 1 no registrador R6. Depois, eu guardo o valor 0 no registrador R8. Depois, eu copio o que tem no R6 para o R7. Depois, eu somo o que tem no R5 com o R7. E aí, quando eu fiz isso, o que aconteceu? Eu somei 19 com 1, nesse caso aqui. E guardei no R7. Aí isso produziu carry, certo? Seja 0, seja 1, mas produziu um carry. Aí depois eu venho aqui e somei o que tinha no R8 com o R8. Só que é uma soma com carry, cuidado. Tá? No R8 eu guardei 0, então ele está somando 0, 0, mais 0, mais o carry. E guardando no R8. Então, se tivesse sido produzido carry na última operação, eu estou guardando no R8. Que é aquela ideia de, eu estou somando 2 números de 16 bits e pode ser que produza um número de 17 bits. Por exemplo, vamos fazer aqui, rodar de novo. Cadê minha calculadora? Exemplo. Se eu somar F,
16 bits, certo? Mais FFFF, outro número de 16 bits. O resultado é um FFFE, que tem 17 bits. Certo? E aí eu estou usando 2 registradores para guardar o resultado que tem 17 bits. Estão vendo? Tá? Vamos executar isso aqui, pode ser? Então aqui eu vou botar 0xFFFF, FFFF, e aí vou somar e vou ver o que está acontecendo, só para a gente lembrar o que estava acontecendo. Cadê a janelinha? A plaquinha está aqui conectada do meu lado, vamos executar esse negócio. Então, aqui em cima, eu vou ficar lendo os registradores para vocês, que está bem difícil de ler, eu entendo, não consigo aumentar aqui. Aqui, quem estiver vendo na gravação vai estar vendo melhor. Tá? Mas eu vou lendo o que está acontecendo aqui. Então, cheguei no início do meu programa, aí eu guardei FFFF no R5. O meu mouse vocês conseguem ver onde está, né? Mexendo ali, ó. FFFF no R5. Aí executei executei a próxima instrução. Guardei FFFF no R6. Tá aqui. Aí, próxima instrução é guardar 0 no R8. Então aqui, ó, no R8, tá tudo 0. Próxima instrução, copiar o que tem no R6 para o que tem no R7. Que é FFFF. Agora tem no R7. Aí, próxima instrução é somar o que tem no R5 com o R7 e guardar no R7. No R5 tem FFFF, no R7 tem FFFF. Os 2 números que eu estou tentando somar. Aí eu executei. O resultado aqui no R7 virou FFFE, que é o pedaço menos significativo do resultado que eu estou procurando. Ainda, ó, repare aqui, ó, o status register, lá no bit de carry está 1, porque de fato essa soma produz carry de 1. E aí agora, a próxima instrução que eu vou executar é soma com carry que tem no R8 com R8. Atualmente no R8 tem 0, que é o que está escrito aqui. Ó. É o que está escrito aqui. Então eu vou somar 0 mais o carry que foi produzido na última operação. Aí o resultado disso aqui tem que dar 1, que é a parte mais significativa do resultado que eu estou procurando, que é 1 FFFE. Todo mundo pegou o que está acontecendo, né? Diga. E depois dessa operação que somou o que tinha do bit carry com R8, o bit carry voltou a ser 0 ou não? Ele voltou a... Aí, não é que ele voltou a ser 0, ele vai ter o resultado de 0 mais 1. Quanto que eu quero disso? 0. Então, eu esperaria ver 0 no PC. No status register, 0. Que é o resultado do carry da última operação que já aconteceu, né? A soma com carry. Inclusive, os status register, eles analisam o complemento 2, por causa que o negativo ali foi para 1 também. Quando você fez a soma dos resultados. Eu acho que alguns deles, pelo menos, vão olhar, porque você precisa de um contexto. Sim, ele sempre vai interpretar isso aqui como um complemento de 2. E aí, repare, quando deu FFFF, como o bit mais significativo é 1, ele vai, entre aspas, ele vai pensar assim, na hora que ele detecta isso, ele tem que pensar assim, isso aqui, se for um número negativo, eu tenho que indicar que é. Aí ele vai lá e produz um N também, o N igual a 1. Por exemplo, se eu estiver querendo, por exemplo, detectar overflow, mas se eu estiver trabalhando, se o seu contexto for número sem sinal, exatamente. você trabalha no status register achando que é uma coisa e quando é outra. Mas você repara que quem dá essa interpretação de se é um número negativo ou não sou eu. Eu vou lá e faço alguma coisa para ver aquele N e fazer alguma coisa em resposta. Mas não é a máquina. A máquina só somou e aí ela seguiu uma certa lógica. Teve carry? Sim ou não, marca lá. O resultado foi 0? Sim ou não, marca lá. O resultado é negativo? O que é o negativo? O bit mais significativo do resultado é 1. Se for, bota 1 lá. Se não for, bota 0 lá. E o último... O que era o outro bit mesmo? O overflow. Se acontecer overflow, marca lá. Mas cabe a mim, eu, programador,
usar isso para alguma coisa. A máquina só foi lá, somou e produziu os bits. Mas você tem que levar em conta, né, que está em complemento de 2. Exatamente. Tudo bem? Aí olha lá, só para a gente ver aqui, tá dando uma ordem aqui que eu não sei o que é, mas... Se eu... Cadê o PC? O PC está apontando para o endereço 4416. E o programa, meu programa aqui, o Soma 32 Alt, ele, entre aspas, aponta para essa linha, 440A. Então, na hora que eu executar esse jump, que é incondicional, eu espero que o meu PC vire 440A. Executei. O PC aqui em cima está guardando 440A. Repare, qual que é o efeito do jump? Mexer no PC. Todo mundo entendeu? Se o PC está no 440A, a próxima instrução que ele vai executar é o que tiver no 440A, que é o move W, essa coisa toda aqui de novo. E aí começa de novo, vai ficar repetindo. Nesse caso aqui. Todo mundo entendeu? É um loop infinito, né, no caso, né? Todo mundo pegou a ideia? Todo mundo pegou a ideia? Todo mundo bem com isso, né? Tá bom. Feito isso, deixa eu parar isso. Aqui a gente já está usando 2 modos de endereçamento. Tá? O primeiro deles é o que eu chamo de modo direto, que é com essa sintaxe aqui, ó. Jogo da velha e um número. Por exemplo, aqui. Quando eu quero passar uma constante conhecida em tempo de compilação, na hora que eu escrevo meu software, eu já conheço essa constante. Tá? Eu uso essa sintaxe. E aí o que ele vai fazer? Na hora de montar o software, vamos botar no debugger aqui de novo, rapidão. Na hora de montar o software, ele vai, nesse caso particular, usar 2 palavras para construir essa instrução. Ó. Aqui. Ele vai... Cadê o memory browser? 440A, certo? 44. Já está aqui, mas deixa eu botar no lugar. 440A. Está aqui, ó. Bom. Esse número aqui, ó, 4335, corresponde a move W, a quantidade, alguma quantidade que está em algum lugar, R5. Qual a quantidade? Onde que ele tirou esse menos 1 aqui? Ele tirou esse menos 1 aqui da próxima palavra. Ah, não, é porque esse aqui já é bem mais esperto. Porque essa constante FFFF, ela consegue ser produzida lá naquele gerador de constantes, né? Vamos botar um número aqui que ele não consegue produzir. Para a gente ler melhor esse aqui, senão não vai dar o efeito que eu quero. Vamos botar, sei lá. Café. O café deve fazer isso toda hora, ele deve adorar isso. Vamos somar café com edil. Pode ser? Aliás, 7. Dá 1 FFFE. Quê? Faz a conta aí na sua cabeça. Já pegou. Deixa eu botar outras constantes que ele não consegue gerar automaticamente, para ficar mais visível o que está acontecendo. Porque, repare, ele decide aqui, ele olhou e falou assim, é um número conhecido, eu deveria usar um formato colocando a constante lá junto da instrução, que é o que eu estava achando que ele ia fazer. Mas como é uma constante que ele consegue produzir com um registrador de constante, ele não precisa que eu dê os dados para ele, vai lá e gera ele mesmo. Tá? Mas nesse caso aqui ele não consegue. Esse caso particular que agora que eu coloquei, que é somar café com edil. Nem sei o que daria isso. Daria um bicho muito estranho, né? Pensa. Mas olha lá, ó, 4035, que tem a ver com a instrução mesmo. Tá? E o próximo byte é café, que é onde está o dado. Tudo bem? Então, em geral, esse modo direto, ele guarda o dado junto da instrução. Então, tem aqui a instrução mais o dado dela. Todo mundo está vendo? Mesma coisa na próxima. Ó. Tem uma instrução mais o dado dela. O edil está aqui. Ó. Então, modo direto
Em geral, é isso que eu estou tentando fazer. Guardar o dado direto com a instrução. Todo mundo bem com isso? Modo direto. Eu dou o número para ela. Eu dou o conteúdo, eu dou a informação já no código. Aqui do lado direito eu estou usando outro modo de endereçamento. Que está escrito assim, ó, R5. Cadê a tabelinha? Quando eu uso aqui, ó, R e um número, eu estou me referindo ao conteúdo de um registrador. Eu estou falando assim, vai lá nesse registrador e lê aquilo como um dado. Cadê os... Tinha um lugar que estava escrito isso aqui melhor, mas é isso aqui mesmo. Addressing modes. Essa tabela que eu estou procurando. Cadê? Ó? Modo direto, modo imediato e esse modo registrador. E aqui está... Eu basicamente só estou lendo a tabela para vocês, tá? Mas modo imediato. O valor dado está guardado na próxima palavra, que é o que a gente viu. No R5, o registrador N, no meu caso R5, naquela linha, contém o dado que eu tenho que usar na operação. Que foi o que a gente fez, né? Guardou guardou café no registrador R5, porque eventualmente eu vou usar o R5 de novo, o dado que eu botei lá no R5, para fazer uma conta. Todo mundo bem? Todo mundo bem, né? Beleza. Próximo tipo de endereçamento que eu posso fazer. Esse modo indexado. Tá? A sintaxe é um número X, abre parênteses, R e um número do registrador, fecha parênteses. Que fala assim para mim. Esse valor, o que tem no registrador mais X que você me deu, é um ponteiro para eu encontrar o dado. O que é um ponteiro? Eu vou pegar... Vou me imaginar que eu estivesse fazendo isso, tá? Eu vou pegar café, que é o que eu guardei no R5. Vou imaginar que eu escrevi, sei lá, 4, abre parênteses, R5, fecha parênteses. Sei lá, alguma coisa assim, ó. Deixa eu escrever um programa aqui. Vai ficar mais fácil eu executar, tô pensando aqui. Nesse primeiro, guardei o endereço, tá? Guardei essa informação, café no registrador R5. Aí imagina que eu quero fazer, ó, move do 4R5, registrador R6, por exemplo. O que eu estou falando para ele? Eu estou falando assim, vai lá no R5, pega o dado que está lá dentro. A gente sabe que é café. Soma 4. Então, eu estou lidando com a informação que é café mais 4. Que eu nem sei quanto que é. Que é... Café mais 4. CB02. Vai nesse endereço CB02, lá na memória, lê essa informação e guarda isso no registrador R6. Pode ser? Eu estou pensando em uma forma de executar isso de forma que fique visível, porque se eu for ler só agora, provavelmente eu vou pegar tudo FFFS, então que a memória está toda preenchida com 1. Tá? Estou pensando aqui num... eu vou escrever em algum lugar, vamos lá. Eu não sei o que você chama de vetor. Poderia usar para acessar um array, mas deixa eu... E é para isso que é pensado isso aqui, mas deixa eu escrever alguma coisa em algum lugar na memória. Conhecido. A memória começa no 2400, é isso? Eu não sei nada de cabeça. Vamos pegar aqui o... Caramba, peraí. Cadê o mapa de memória? Opa. Functional block diagram, blá blá blá. Não é isso.
RAM. Onde é que está a informação mesmo? Você vê que até eu me perco às vezes, tá? O mapa de memória desse troço aqui para eu saber onde é que começa a memória RAM. Tá aqui, ó, nessa tabela aqui. A RAM começa no endereço 2400. Então vamos fazer um programinha que faz alguma coisa. Que seja visível pra gente, tá? Para eu mostrar isso aqui. Então eu vou guardar. Vamos lá. Vou guardar café no registrador R5. Vou guardar 2400 no registrador R6. E aí eu vou pegar... Vou guardar 2400 no registrador R6. Aí eu vou pegar e vou guardar. Vamos lá. Eu quero escrever café nesse registrador. Como é que eu faço? Nesse endereço. Como é que eu faço? É move. O que tem no R5. Move o que tem no registrador R5 e coloca na posição. Eu vou escrever assim, 0 R6. Por exemplo. Melhor ainda. Em vez de botar os 2400, vou botar uns endereços antes. (2400 menos 4) dá 23FC. Então, vou usar esse endereço aqui, 23FC. E aqui eu quero guardar naquele endereço 4 posições depois, que é o 2400. Eu espero que seja. Certo? Então, na hora que eu executar isso aqui, é para eu gostaria de ver café, esse conteúdo, café, nesse lugar, certo? Vou fazer mais um pedacinho de programa. Eu quero movimentar o que tem nesse mesmo endereço aí, 2400, e guardar ele no R8. Então, depois dessa aqui, eu espero ver no R8 café. Então, estou usando esse modo de endereçamento aqui, que eu nem me lembro como é que chama, indexado, para escrever e para ler na memória. Tudo bem? Vamos torcer para eu não ter escrito uma besteira e passar vergonha na gravação depois. Tomara. Vamos lá. Então, começando aqui. Move café para o R5. O R5 tem lá, café. Agora, presta atenção. Eu estou fazendo referência a esse endereço, 23FC. Vou botar ele aqui, ó. Aqui embaixo. 23FC. 23FE. Cadê o 2400? O 2400 tá misturado nessa linha aqui. Tá? Tá em algum lugar nessa linha aqui. Que é 24FC, FE, o FE é esse aqui, então 2400 é onde está escrito FAFF. Todo mundo se localizou? Tá? Então, na hora que eu executar aquela instrução próxima ali que está marcada em verde, eu espero ver nesse lugar aqui, eu espero ver café. Certo? Aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Todo mundo está vendo meu mouse, né? Aqui. É o que eu espero. Vamos ver se vai ser o que vai acontecer. Não. Eu botei aqui no R6. Ainda não foi. Eu tô aqui. Ixi, não deu. Calma. Agora sim é o que deve acontecer a escrita na memória. Café, lá. Pum. Todo mundo sacou o que está acontecendo, né? E aí, na hora de ler, eu estou lendo nesse endereço aqui, que é 23FC mais 4, que é o que está guardado no R6, é 23FC. Aí eu estou falando para ele, vai lá, pega esse número, soma 4 e lê na memória esse endereço, o que tiver lá. Que é o que está apontando para o lugar aqui, ó, onde está vermelhinho o café. Eu vou ler isso e guardar no R8. Então eu espero que depois da execução, o R8 atualmente tem A508. Eu espero que tenha café. Café. Todo mundo pegou, né? Beleza. Esse aí é o modo de endereçamento indexado. Beleza? Tem um outro modo de endereçamento aqui que eu vou chamar aqui de simbólico,
que eu nem vou fazer muito exemplo com vocês, porque é meio difícil de usar esse aqui na mão, esse daqui, tá? Que ele faz a mesma coisa, só que em vez de somar o que está no registrador com X, ele vai somar o que está no PC com o X que eu passo para ele. Tranquilo? Que é para eu falar... isso aqui é uma forma de eu falar assim, eu não sei onde eu estou, mas o PC sabe. Anda 100 endereços para frente e pega o que tiver lá na frente. Tá? É uma forma de fazer isso. O compilador C usa muito isso aqui, tá? Eu não vou fazer exemplo na mão, porque é meio difícil eu fazer alguma coisa relativamente útil assim, porque eu preciso saber o PC atual que eu estou, para eu calcular alguma coisa. Eu vou deixar isso aí para vocês verem depois código que foi C. Próximo modo de endereçamento é o que a gente vai chamar de absoluto. A sintaxe é E comercial e um número. Aí o que significa isso? É para eu interpretar esse número como um endereço na memória direto. Vamos parar aqui. Vamos fazer a mesma coisa, só que usando esse modo de endereçamento. Em vez de usar o que está guardado no R6, aqui eu estou falando, pega o que está no R5 e guarda nesse endereço, que é o que está escrito no R6 mais 4. Mais 4 bytes, mais 4 endereços. Tá? Só que aqui eu estou fazendo, construí isso de tal forma que é para escrever no endereço 2400, certo? Eu poderia muito bem ter feito isso aqui, 0x2400. E falar, guarda no endereço 2400. Estou processando, processa aí. Tu entendeu? Ó, eu estou dando direto a informação e falando para ele. Interpreta isso como um endereço lá na memória, por causa desse joguinho da velha aqui. Isso é um ponteiro também. Estou mexendo direto com um ponteiro, só que um ponteiro que está mais... Eu já estou dando direto o endereço para ele. Eu não estou usando um ponteiro indireto, vamos chamar assim, um ponteiro de verdade, que é escrever uma coisa no registrador e usar aquilo como endereço para essa memória, que é o que eu fiz antes. Tranquilo? Então, isso aqui deveria dar o mesmo efeito do que a gente acabou de fazer. Eu vou só continuar, mas vocês podem executar em casa depois. Eu tenho mais dois modos de endereçamento, que é o @rn, @r5, @r6 e o @r alguma coisa mais. Nos dois casos é para eu ir lá no registrador, N, ler o que tiver lá dentro e usar aquilo como endereço. Direto. Tá? Qual a diferença de um para o outro? Esse R+, ele automaticamente incrementa o que tiver guardado no ponteiro, lá no registrador. Tranquilo? Ele automaticamente incrementa o ponteiro, quando tem o mais ali. Todo mundo bem com isso? Tá? Por exemplo, nesse exemplo aqui eu poderia guardar, em vez de 23FC, eu poderia guardar 2402, é o endereço seguinte do que eu estava mexendo. Guarda o que tem no R6, aliás, vamos ler isso aqui. Guarda café no R5, guarda 2402 no R6. Vai lá no endereço 2402, copia o dado no R5, vai lá no endereço que tem no R6, eu já vou usar o mais, para a gente já ver a coisa acontecendo. Vai lá no endereço, no que tiver no registrador R6, que é 2402, no meu programa aqui. Usa isso como endereço de memória, lê o dado e guarda essa informação no R8. Hã? Tudo bem? E aí, em vez de café, eu vou usar CAF, para ter alguma diferença, senão não vai aparecer diferença lá. Vamos rodar. Bora. Bom, então vamos lá, começando. Guarda CAF no R5. O R5 escreveu CAF. Tá aqui amarelinho. Próxima instrução está falando assim. Vai lá no R6 e escreve 2402. 2402 no R6, aqui amarelinho. A próxima instrução está falando assim. Pega o que tem no R5, um dado que tem no R5,
e guarda nesse endereço de memória, 2402. Aqui embaixo está escrito café bem aqui. Esse aqui é o endereço 2400 e o 01. O endereço 2402 está do lado direito aqui, ó. Tudo bem? É para ir lá, pegar o que tem no R5 e guardar aqui, nesse lugar. No R5 atualmente tem CAF. Então, na hora que eu executar essa próxima linha, a próxima instrução, eu gostaria de ver CAF bem aqui, ó, onde meu mouse está apontando. CAF. Esse do CAF, ele é o 2402. Porque eu quis. Não, mas qual que é a lógica dele ser o 2402? Porque eu quis. É que eu não estou entendendo o endereçamento. O que é cada um desses endereços? Qual que você não está entendendo? Tipo, por exemplo, qual é o endereço de DD29? De quê? Do DD29, aquele na esquerda do cara. DD29, o endereço dele é 23FE e 23FF. 23FE, 23FE. Isso. Tá. Aí. Ó, presta muita atenção aqui. Como é teu nome mesmo, filho? Como é teu nome? Aham. Hã? Eu não escutei. Thiago. Tiago, preste muita atenção aqui. Esse DD, aliás, lembra que é Little Endian? Little Endian, né? Tá? Então, o byte menos significativo está no endereço menor. Então, no endereço 23FE está escrito DD. Não, era para estar escrito DD. Literalmente é o menos significativo. No menor endereço. O menor endereço é o 23FE. E o menos significativo é 29. Não, o que está guardado nele lá deveria ser DD. A menos que isso aqui já desembaralhe para mim. Eu acho que você está vendo por palavra aí. Tanto é que o café não trocou. Ah, então é porque o Datex já está, o debug já está trocando a loja, invertendo para mim. Então tá bom. Então, no endereço 23FE tem a quantidade 29. No endereço 23FF tem a quantidade DD. Tu entendeu? No endereço 2400 tem FE. No endereço 2401 tem CA. Tudo em hex. No endereço 2402 tem FF, que eu acabei de colocar. No endereço 2403 tem CA, que eu acabei de colocar. E assim por diante. Ele é o menor, né? Então ele vai guardar o. Pensa aí, eu não sei o que você está pensando. Está confuso. 2402 guarda o FE. No 2402 está guardado o FF. Esse byte. E no 2403 tem CA, esse byte. Mas como eu leio tudo 16 bits, é assim que ele já está decodificando. Ele vai lá no endereço 2402, no 2403, lê tudo, e nessa palavra é CAFF. Porque até aqui esse programa já está desembaralhando para mim o Little Endian. Na aula que vem eu vou fazer um exemplo mostrando, inclusive é uma boa ideia mostrar isso. Nesse caso, você vai copiar por R8, vai ser o próximo, vai ser E766F. Não, calma. Calma. Todo mundo entendeu onde a gente está, né? Vamos ler de novo para lembrar de onde a gente está. E aí, olha só o que está acontecendo. Um programa bem pequenininho. Só estou movimentando poucos dados e já começa a virar uma confusão do caramba, tá? Por isso que eu estou falando. Para. E antes até de eu terminar. Qual é a grande dificuldade aqui? Na hora que eu estou pensando e tentando entender o que vai acontecer, é pensar no qual é o estado da máquina. O que está guardado em cada lugar da memória. Vocês estão vendo que eu estou o tempo todo me preocupando. O que está guardado no R5? O que está guardado no R6? Esse dado aqui é um endereço que... o tempo todo é eu pensando no estado da máquina. Como é que está guardado... O que está guardado os dados nessas memórias tudo. Vocês estão vendo que é isso que eu estou fazendo o tempo todo, né? E essa é a grande preocupação. Isso aí é a grande preocupação o tempo todo do que a gente chama de programação imperativa, que é o tempo todo tentando controlar o estado da máquina e que é vamos chamar assim, o paradigma de pensar em linguagem do tipo C, Python, Java, Rust, tudo.
praticamente. Tá? Que é, o tempo todo eu tenho que me preocupar. Qual é o estado atual da máquina? Qual é o estado atual da máquina? Qual é o estado atual da máquina? O que está guardado nas memórias, em cada posição? Eu tenho que estar o tempo todo me preocupando com isso. Vocês estão vendo que é essa a preocupação. Aí, de novo, vou fazer um convite aqui. Quando eu estou num outro paradigma de programação funcional, por exemplo, eu não me preocupo nunca ou quase nunca em qual é o estado da máquina. Porque não faz nem sentido eu falar em estado, porque é simplesmente entradas e saídas de funções, e ela não tem memória, essas funções, então não tem estado para me preocupar. Eu me preocupo muito menos com gerenciar a memória e muito mais com qual que é o processamento de dados que tem que acontecer. E aqui eu não consigo fazer isso. Aqui eu tenho que estar o tempo todo, caralho, cadê o dado? Cadê o dado? Cadê o dado? E isso está misturado, esse mindset de ter que me preocupar com o estado o tempo todo está misturado com o que eu estou fazendo. No final das contas, o que eu estou tentando fazer? Estou tentando somar números. Estou tentando fazer uma conta. Estou tentando pegar uma letra minúscula e virar maiúscula. Só que está tudo misturado o tempo todo com cadê o dado? Cadê o dado? Cadê o dado? Cadê o dado? É isso que é a parte difícil do negócio. Essa é, na minha opinião, o segundo desafio do programador. Tá? O primeiro era pensar que nem a máquina pensa. Certo? Pensar simbolicamente. Pensar sintaticamente. Pensar só nos símbolos e não no que eles significam. Não estou dizendo que programar é sempre pensar assim, mas você precisa ser capaz de pensar assim para compreender o que a máquina está fazendo. E a segunda dificuldade é conseguir gerenciar esse monte de... Cara, o que está... Essa quantidade imensa de informações que rapidamente... Vocês veem que nem tem muita informação aqui ainda e já começa a ficar complicado. Porque o ser humano não foi feito para fazer isso. O hardware é feio. O hardware sim, a gente não. Tá? Mas o que vai acontecer aqui? Então, rapidão para a gente finalizar. No R5 eu guardei essa informação, CAF. No R6 eu guardei essa informação, 2400. Perdão, 2402. Aí eu peguei, vamos lá. Fui no endereço 2402 e guardei lá nesse endereço o conteúdo do R5, que é CAF, que é o que apareceu aqui. Esse é o estado todo da minha máquina. Repare que isso aqui é uma outra coisa, deixa eu aproveitar esse parênteses. Isso aqui é outra coisa que está acontecendo. Eu estou me preocupando com o estado da máquina, mas eu só estou me preocupando com os pontos onde eu alterei o estado da máquina. Isso é importante também, ter esse mindset. Eu não estou preocupado com toda a memória da máquina e com todos os registradores em todos os momentos. Quando eu estou lendo um pedacinho de código, eu estou preocupado em gerenciar na minha cabeça as partes do estado, os endereços que eu mexi, os registradores que eu mexi, localmente. Tá? Aquilo que eu toquei, eu tenho que gerenciar. Aquilo que eu não toquei, a ideia é que eu não vou nem pensar sobre isso. Tá? Presta bastante atenção no que eu estou tentando fazer. Mas isso já é mais natural. Agora, a próxima linha é para pegar. Presta atenção. Vai lá no R6, que tem essa informação, 2402. Vai lá no R6, acessa a memória, lê isso, e guarda o que tiver lá na memória no registrador R8. Quando você terminar de fazer isso, incrementa o que tiver no R6. Aqui, incrementar quer dizer, vai para o próximo. E como é palavras, soma 2. Vamos ver? Você vê que muita coisa vai acontecer. Vamos ver. Pode ser? Vou repetir, tá? Vai no R6, pega essa informação, usa essa informação como endereço de uma memória, vai lá na memória e lê. Então eu quero ler no endereço 2402. Traz o dado e guarda no registrador R8. Então, na hora que eu executar essa linha, o que eu gostaria de ver ao final? No R8 está escrito CAF, que é o que tem aqui agora, vermelhinho aqui na memória. Repare, o que está na memória não é o que está no registrador, de onde veio essa informação. Eu quero ler CAF e eu quero fazer ele aparecer no R8. E o R6 atualmente tem 2402, eu gostaria de ver 2400, que é o incremento. 2404. Perdão, 2404. Certo? Executei. Então vamos lá. No R8 tem CAF, que ele leu da memória. No R6 tem 2404. Como eu esperava. Todo mundo entendeu o que é esse @R número faz? Quando eu fizer o mais, incrementa o que está no registrador. Quando não tiver mais, não incrementa, mantém ele fixo lá. Oi? Não, é @R6 mais aqui. Cadê?
@R6+. Por isso que ele alterou o que tem no R6, está aqui em amarelinho aqui, ó, do lado de cá. Tá aí amarelinho. Lá em cima. Ah, onde está o mouse? Eu não entendi por que o carro que foi com o L8, eu achei que ia fazer 24 Eu vou encerrar a aula aqui, mas fica aí que eu te respondo. Eu vou encerrar a aula aqui, acho que todo mundo pegou a ideia, tá? Então, dê uma olhada nesses modos de endereçamento e sei lá o que a gente vai fazer na aula que vem, mas fica atento aí na aula que vem, beleza? Valeu, pessoal.